Minha gente, a virada de ano foi violenta, triste, devastadora para essa família que eu vou mostrar para vocês agora. Isso aconteceu no povoado Saco Torto, em Malhador. É difícil até de noticiar, viu? Um irmão é o principal suspeito de invadir uma casa, esfaquear e estuprar a própria irmã. Me parece que ele tentou até com a própria sobrinha, a filha dessa irmã. Essa história foi difícil até para a nossa produção conseguir as informações e até para a gente aqui entender melhor. Porque esse homem estava com outros amigos, a gente tem essa informação também, que teriam tentado abusar dessa irmã também. Existe essa tentativa ainda dele contra a própria sobrinha, filha dessa irmã. Enfim, é um caso que à medida que a gente vai apurando, como a gente fala no jornalismo, né, investigando, como se fala na polícia, a gente vai cutucando e só vai ficando pior, mais triste, mais devastador. É claro que eu não queria numa segunda-feira, primeiro programa aqui do Cidade Alerta está noticiando isso. Eu preferia não falar sobre isso. Mas precisamos mostrar, de fato, o que acontece nos nossos lares, o que acontece com famílias e que muitas vezes, em nome do manto sagrado que a família tem, em nome de algo maior, reputação, enfim, muitas famílias se calam, silenciam alguns casos e essa história acaba piorando. Porque esse estuprador, esse abusador acredita que vai sair impune e continua cometendo o crime com outras pessoas, com outros parentes. Enquanto Lucas Moura se posiciona, eu vou trazer para vocês o que é destaque hoje no Jornal do Estado Vivo. O repórter Lucas Moura está se posicionando, como eu havia falado. São assuntos extremamente graves, dilacerantes, difícil de noticiar. Eu, no primeiro momento que eu soube desse crime, já fiquei assustada. À medida que a gente foi apurando aqui, fomos todos ficando extremamente abalados, porque é um crime que cada vez que a gente procura entender, ele fica mais complicado, mais agressivo, mais devastador. É o crime de estupro, que é um crime abominável. Eu chamo aqui o repórter Lucas Moura na cena, ao vivo, que já está com a gente. Então, Lucas, não sei se você chegou a ouvir, estava explicando para o pessoal que está em casa, os bastidores da notícia, né? Como é que a gente vai apurando. Aí eu estava contando para eles que a primeira informação que chegou era de que um irmão teria estuprado a irmã. Mas aí a história foi piorando, porque parece que ele não estava sozinho. Depois a gente soube que ele tentou até contra a filha dessa irmã. Enfim, o que a gente pode trazer de informação sobre esse caso? Lucas, boa noite. Mariana, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, primeiro dizer que de fato é um caso extremamente complexo. Um caso que, inclusive, demorei até um pouco mais para poder entrar com vocês aqui para trazer informação, porque alguns detalhes ainda não estavam claros sobre essa história. O que nós temos é uma situação de duas irmãs. Uma que foi vítima de estupro e que também foi esfaqueada, e outra que fugiu antes de ser vítima de um esfaqueamento também, ou de alguma tentativa de feminicídio com outra espécie de arma que não uma arma branca. A gente não sabe o que poderia acontecer. O primeiro caso, ele aconteceu no povoado Saco Torto, em Malhador. Uma mulher estava em casa, em sua residência, e teve na sua residência a energia cortada. A energia da casa dela foi cortada, de repente um homem invade a sua residência e a princípio ela nem percebeu que se tratava do irmão dela, porque a casa estava sem luz. Ela é abordada pelo irmão, o irmão começa a conversar com ela e logo depois do início dessa conversa, o irmão começa a dizer que iria estuprá-la, usando termos de baixíssimo calão na frente dos filhos dessa mulher. Um dos filhos, inclusive, é autista e era, inclusive, durante toda essa ação criminosa, ofendido também pelo suspeito.
ele estupra a própria irmã e, na sequência, ele a esfaqueia, dá golpes de faca nela na região do pescoço e também na região dos pulsos. Na saída da casa da irmã, ele sai e ainda, segundo a vítima, ele ainda acaricia a filha da vítima, faz um carinho, diz que gosta muito dela. A vítima pede, pelo amor de Deus, para que ele não fizesse nada com a filha, e ele, o suspeito, atende ao pedido, aparentemente já satisfeito com o crime que tinha cometido, e sai da residência. Esse crime aconteceu em Saco Torto, povoado do município de Malhador. Pois bem, durante o ato criminoso, durante o estupro, ele teria dito que iria atrás também da outra irmã dela, uma irmã que mora no loteamento Guajará, aqui na Grande Aracaju, na região metropolitana, no município de Nossa Senhora do Socorro. Ele teria dito, então, durante o ato sexual, que iria em busca dessa outra irmã. Depois que o crime aconteceu em Saco Torto, a irmã, vítima de estupro e de esfaqueamento, entrou em contato com a irmã que reside no Guajará e avisou que o irmão poderia ir atrás dela a qualquer momento e pediu para que ela, de alguma forma, se escondesse ou se saísse do local. Foi o que aconteceu. Essa outra irmã conseguiu fugir, mas também poderia ser, se permanecesse em casa, vítima também de uma tentativa de feminicídio ou, quem sabe, de um feminicídio. E nesse caso específico do Guajará, um fato se acrescenta, que é justamente o fato de que esse irmão que estuprou, né, a irmã lá em Malhador, ele é melhor amigo de infância do ex-namorado da irmã que morava aqui na região metropolitana, no Guajará. Vou repetir para ficar claro. O estuprador, o possível estuprador, o suspeito de estupro, ele é melhor amigo do cunhado dele, ou do ex-cunhado, que é justamente o ex-namorado da irmã que morava aqui no Guajará. Os dois eram amigos. E, por serem amigos e serem também, de acordo com a polícia, pessoas e indivíduos que possuem um histórico de violência e de outros crimes cometidos, de outras suspeitas de crimes cometidos, nessa possível tentativa de feminicídio, nesse possível feminicídio que poderia acontecer aqui em Aracaju, haveria um planejamento de crime em acordo do irmão que estuprou a própria irmã em Saco Torto, em Malhador, e também do ex-cunhado dele, o ex-namorado da irmã que residia aqui em Aracaju e conseguiu fugir. É de fato um caso extremamente complexo. Eu repito que antes de entrar ao vivo aqui com vocês, Mariana, eu me debrucei sobre o caso para poder tentar entendê-lo da melhor maneira possível. E nós temos a figura de uma terceira irmã, que não participa ativamente de nenhuma dessas duas situações, mas que foi a nossa principal fonte para colhermos as informações e trazermos da maneira mais segura para todos vocês que estão nos acompanhando em casa. Ela nos enviou um áudio, nós distorcemos a voz dela para que ela não fosse identificada. Ela naturalmente não quer ser identificada, ela teme pela própria vida também. E nós vamos acompanhar, primeiro, o que disse essa terceira irmã, que não foi vítima desse irmão criminoso, nem de nenhum dessa situação, desse ambiente criminoso, mas como ela explicou o que aconteceu primeiro lá em Malhador, no povoado Saco Torto. Vamos acompanhar o que disse a irmã da vítima. Vamos ouvir. Ao entrar, a princípio falou que só queria conversar com ela, mas logo ele mostrou a real motivação, que realmente era abusar dela. E ele, após abusar, também tentou matá-la, né? Que ele estava portando uma arma branca, que era uma faca, e um prego, que o mesmo também ameaçou, dizendo que ia abrir ela toda como abre uma lata. E ameaçou também contra a vida dos filhos dela, né? Duas crianças que presenciaram tudo, todos os fatos. E é uma situação horrível isso que aconteceu. E ele também tentou fazer carícias a uma criança de apenas 5 anos, filha da mesma.
e ameaçou matar o filho dela pequeno, de apenas 2 anos e meio. Fora xingamentos, né, de baixo calão feito para as crianças, né? E ele tinha falado que há muito tempo tinha um desejo de possuí-la como mulher, não como irmã. Ele não estava ligando para sangue, não estava ligando para nada, simplesmente queria ela. E depois de todos esses fatos acontecidos lá no povoado Saco Torto Malhador, ele se evadiu do local e foi até o Guajará, onde morava outra irmã dele, né? Que também ele disse que ia fazer a mesma coisa que fez com a outra irmã. E ainda ia tocar fogo nela e na casa, com ela e a filha dela pequena dentro também. É um áudio extremamente forte, como a gente pôde acompanhar. A gente percebe que essa irmã, essa terceira irmã, diz claramente que a irmã dela que mora em Saco Torto foi estuprada, depois esfaqueada, e que durante essa ação criminosa ele disse que faria exatamente a mesma coisa com a outra irmã que mora no loteamento Guajará, aqui em Nossa Senhora do Socorro. O detalhe é que esse irmão, esse suspeito, ele já estava preso há 2 anos, há mais de 2 anos, segundo informações que nós obtivemos. Ele foi solto no dia 19 de dezembro, ou seja, há aproximadamente 10 dias, pouco mais de 10 dias, e já foi, né, há pouco tempo, depois de pouco tempo de solto, já voltou a praticar crimes. Ele, de acordo com as informações, teria sido preso por situações de violência doméstica e outras ações criminosas também, que nós não conseguimos aqui apurar com exatidão quais são, mas sabemos que ele estava preso sim há mais de 2 anos. Nós temos a informação também, Mariana, de que a irmã que foi estuprada foi levada à maternidade de Nossa Senhora de Lourdes, foi levada ao IML também, fez todos os exames que tem que fazer, tomou o coquetel medicamentoso necessário em situações assim, porque foi um estupro no qual houve conjunção carnal. Essa mulher que sofreu o estupro, ela é viúva, de acordo com as informações que nós tivemos. Ela teria perdido o marido por conta da pandemia de Covid-19, o marido teria morrido vítima de Covid, e tem um menino, um filho de 2 anos e meio, que seria o garoto que foi insultado, extremamente insultado pelo suspeito, um garoto que inclusive era autista. E nós temos a informação de que essa garota, que teria sido acariciada pelo suspeito no momento em que ele saía da residência, e ele teria dito que gostava bastante da pequena, dessa garota, que tem apenas 5 anos, essa garota tem 5 anos, justamente seria a segunda filha que teria sido acariciada por ele, e ele teria dito que gosta dela. Neste momento, a vítima pede para que ele não fizesse nada com ela, e ele parece ter obedecido o pedido, ou pelo menos aceitado, ou não, talvez não tivesse a intenção de fazer nada com a garota, e apenas só com a mãe. Não se sabe exatamente o que aconteceu nessa situação. O fato é que ele saiu, portanto, de acordo com a irmã, a terceira irmã que mandou áudio para a gente, ele saiu de lá do ambiente do crime e disse que ia para o loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, local em que tinha uma outra irmã, e prometia fazer a mesma coisa com essa outra irmã. E aí nós temos a informação que essa outra irmã daqui do Guajará também recebia ameaças do ex-namorado, que era amigo do irmão dela, esse que é suspeito de praticar o estupro. Uma situação bastante complexa, viu, Mariana? Lucas, esse áudio que a gente acabou de ouvir, da irmã da vítima, que também seria mais uma vítima deste homem, ouvir esse áudio realmente é devastador. Dá até um nó na garganta. A gente passa mal mesmo. É muito difícil de imaginar que o seu próprio irmão... Gente, isso é muito grave. O seu próprio irmão te estuprou e ainda tentou contra a sua filha de 5 anos. Ainda tinha um outro de 2 anos que presenciou tudo. Um homem que estava preso, que teve a liberdade concedida pela justiça, faz pior do que estava fazendo, que é o crime de estupro. Lucas, o que mais me entristece, a gente já noticiou isso aqui algumas vezes, é que esse caso em que a gente está noticiando aqui, falando para você, significa apenas 10%
somente 10% das vítimas de estupro denunciam. Sabe por quê, gente? Por vergonha, por medo, por descrença na justiça. Imagine esse caso e outro que a gente vai mostrar agora. Já peço, Lucas, inclusive, que a gente entre nesse outro caso. Só representa 10%. 90% a gente sequer fica sabendo. Por isso que é de extrema importância que, mesmo sendo dolorido, mesmo sendo extremamente difícil, a gente denuncie. Estamos protegendo uma semelhante. Outro caso que o Lucas vai trazer aqui pra gente foi justamente na virada do ano. Imagina, feliz ano novo, novas possibilidades, expectativa grande para que seja um ano incrível. Aí você tá na orla, se divertindo com seus amigos e tem essa diversão interrompida por um estupro aqui, na nossa orla. A gente vai trazer essa informação ainda aqui no programa de hoje, viu, Lucas? O repórter Jânio Porto fez uma reportagem em relação a isso. A gente vai entrar nesse assunto, mas o meu diretor Leonardo Dias está me dizendo que você tem uma outra informação para a gente, né? Um outro vídeo. É com você, Lucas. Exato, Mariana. Uma informação justamente para complementar, né? Nós temos um outro áudio, na verdade, uma outra parte do áudio enviado por essa terceira irmã que acompanhou e que, de alguma forma, tentou nos explicar o que teria acontecido com essas duas irmãs, falando justamente do momento, do que aconteceu entre o momento posterior ao estupro, o momento logo depois que o estupro teria acontecido em Saco Torto, e o momento em que a irmã aqui do loteamento Guajará foge. Ela explica, né, o que foi que aconteceu, o que é que levou essa irmã do loteamento Guajará a fugir. Vamos ouvir. E, inclusive, temos ligações dele também para provar que realmente ele ligou, que ele falou. Inclusive, tem 4 policiais que atenderam a ocorrência lá no Guajará e presenciaram o fato dele ligando para ela, perguntando onde ela estava, que queria muito, que precisava muito falar com ela. E eu só quero justiça, que a justiça seja feita, quem fez que pague, porque ninguém merece passar por isso. Né? Que toda virada do ano, todo ano a gente vai relembrar esse caso. A gente nunca mais vai ter paz. Ninguém tem mais saúde para falar, ninguém tem mais saúde para comentar. As crianças estão apavoradas, tá todo mundo com medo. Enquanto ele estiver solto, vai estar todo mundo a mercê, entendeu? E infelizmente, para não acontecer coisa pior, eu peço que a polícia se esforce mais um pouquinho para prendê-lo, para pegá-lo. Esse é o pedido dessa irmã, lembrando que essa irmã não é a vítima da tentativa nem a vítima do estupro. É uma terceira irmã que conversou com a nossa equipe e esclareceu todos os fatos a ela. Nós agradecemos demais. Então, só reforçando, um irmão invade a casa de uma irmã, estupra a irmã lá em Malhador, em Saco Torto, na frente dos sobrinhos, sai de lá, vem para o Guajará para tentar estuprar uma outra irmã e talvez matá-la também ou tentar esfaqueá-la. Aqui não conseguiu fazer isso porque antes disso ela fugiu e, obviamente, a polícia investiga toda essa situação, viu, Mariana? Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações.